Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a acionar o sininho, a dar um joinha, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 33ª semana do tempo comum, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do tempo e do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabia o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje para mim, esse evangelho, ele é digamos assim, muito direto, é muito direto. Talvez seja essa a palavra que eu gostaria de me expressar. Porque aqui tem duas situações aqui. Primeiro, Jesus começou com uma atitude de denunciar o que estavam fazendo com o templo. Minha casa será chamada uma casa de oração e vós estáis fazendo da minha casa um antro, um covil de ladrões. Ou seja, na casa de Deus, pessoas levando aquilo que não era para estar na casa de Deus. Não, a casa de Deus é o lugar do céu, o céu deveria ser um céu e não é um inferno. Então Jesus começa a denunciar, começa a gritar mesmo, dizendo: olha, vós estão fazendo da minha casa uma casa de covis de ladrões. Bom, ele colocava isso com muita veemência, verdade do coração, e por que não dizer com muita dor, né? Porque quando utilizamos da casa de Deus para um outro fim, né, é muito triste, é muito triste. Então aqui eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que eu encontro aqui duas situações importantes. Por que não dizer três? Primeiro, a atitude de Jesus quando vê o que estão fazendo na casa de Deus. A segunda, a minha casa é uma casa de oração. E a terceira é a atitude daqueles que não gostaram daquilo que Jesus falou. Cada vez mais a gente vê, eu como sacerdote, eu posso afirmar para você que nem sempre nós seremos amados, nem sempre as pessoas vão nos acolher, quando nós não dizemos aquilo que elas querem ouvir, quando nós não aderimos àquilo que elas gostariam que fosse proclamado. Ser sacerdote é ter esses olhos de Jesus e falar o que precisa ser dito, ainda que o povo não entenda. Aqui, veja bem o que eu estou dizendo. Pontos sacerdotes, dentro da verdade de Jesus Cristo, não é a minha verdade, não é a tua verdade, mas a verdade do nosso Senhor, mostrou à comunidade que ela está indo por um caminho ruim e o sacerdote foi massacrado pela comunidade. Eu tenho alguns amigos sacerdotes que eles têm medo, e quando eu falo para eles que ele precisa fazer o que tem que ser feito, precisa fazer,
mas eles têm medo do povo. Gente, nós precisamos parar de achar que o sacerdote que chegou na nossa paróquia, o novo sacerdote, ele é o nosso inimigo, porque a visão dele é diferente da visão do outro que estava. Ele não é o teu inimigo, ele não é o teu inimigo. Se ele estiver agindo contrário àquilo que ele deveria agir, rezemos por ele, mas permitamos que o sacerdote trabalhe, acolhamos o sacerdote. E aqui Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi massacrado por aquele povo, tentando uma maneira de matá-lo, porque Jesus falava o que eles não queriam ouvir, e aí não conseguiam, por quê? Porque aqueles que rezavam, ou seja, aqueles que estavam com Cristo ficavam fascinados em só ouvi-lo, porque a palavra de Deus converte, tá? A palavra de Deus muda. Então, quem ouve a palavra de Deus e não se converte, precisa entender a dinâmica da conversão, porque Jesus vai dizer ao nosso coração aquilo que está nos afastando da verdadeira fé, do verdadeiro amor. Então, hoje nós somos provocados por Deus a observar essa palavra e, ouvindo essa palavra, desejando ardentemente realizar aquilo que o nosso Senhor nos pede. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter a casa para cuidar de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos dê a graça de sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.